Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou resolver alguns exercícios do nosso livro do Beatriz Alvarenga, os exercícios de fixação. Vou fazer em alguns vídeos para não ficar muito longo, tá? Esses exercícios se referem ao capítulo 21, que trata de força eletromotriz e a equação do circuito. Vocês já devem ter assistido os vídeos com toda a introdução teórica, alguns exercícios que eu faço lá. Agora, então, a gente vai discutir partir direto para a resolução, tentando entender como que se aplica todo aquele conteúdo que vocês viram dos vídeos anteriores. Então, aqui ele fala que esse aqui é o exercício 2, eu vou começar com o 2 já, o 1 vocês têm condições de resolver. Então, vamos lá para o 2. As informações seguintes se referem aos exercícios 2, 3, 4 e 5. Como você deve saber, nos automóveis existe um gerador, ele abriu parênteses, dínamo, que acionado pelo motor do carro, produz uma corrente contínua usada para manter a bateria constantemente carregada. A figura desse exercício mostra um gerador desse tipo, G, estabelecendo uma corrente em um circuito onde existe uma resistência R e uma bateria recebendo energia. Primeira colocação a se fazer. Esse dispositivo aqui, dínamo, não é mais utilizado em automóveis, era o gerador antigo que se utilizava para manter a bateria funcionando, porque a bateria não aguentaria manter o carro por tanto tempo. Você usa a bateria do teu carro para dar partida no motor ou ligar uma luz ou o rádio quando o motor está desligado. A partir do momento em que o motor está ligado, é esse gerador que vai realimentando a bateria. Ele mantém todo o carro e mais a bateria para recarregar a bateria. Então, só queria mostrar para vocês duas. Aqui nós temos duas questões, duas curiosidades, né? Esse aqui é o dínamo que se usa hoje em dia em bicicletas. Vocês já devem ter visto. Coloquei até umas imagens bem velhinhas aqui, né? Mas são dínamos, são esses que se usam em bicicletas para gerar para iluminar, para carregar uma lâmpada na bicicleta, né? E eram similares a esse, que eram dispositivos de corrente contínua que eram utilizados em carro. Hoje, utiliza o que se chama de alternador. Então, você pode abrir o capô lá do carro de vocês para olhar o motor, vocês vão ver um ponto lá, o alternador. Aqui, ó, nesse ponto aqui tem uma correia que faz girar esse alternador. E o alternador, ele é um gerador de corrente elétrica, ok? Não vou entrar em maiores detalhes. Para vocês terem melhores detalhes, vocês podem olhar aqui, ó, nesses dois links que eu deixei para vocês. Esse documento vai estar disponível para vocês. Um é da USP, do Instituto de Física da USP, que comenta, ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais, nível mais elevado, e tem esse aqui, é a resposta do quórum, qual é a diferença entre dínamo e alternador. É uma resposta bem básica, bem simples lá. Vocês podem pesquisar aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Então, o que nós temos nesse circuito aqui? Analisando esse nosso circuito, nós temos o gerador, que foi falado para vocês, tem uma bateria e tem aqui um resistor. Aí você pergunta, mas peraí, professor, eu tenho aqui dois geradores, uma bateria também é um gerador. Só que nesse momento, a bateria se comporta como um receptor, ela está recebendo energia do gerador. Então, o que eu vou ter aqui, esse gerador, aplicando uma determinada diferença de potencial sobre esse meu circuito, e essa diferença de potencial vai alimentar a bateria. Se vocês forem olhar lá no livro de vocês, vocês vão ver que nós chamamos um circuito, quando ele está sendo alimentado pelo gerador, nós não dizemos mais que uma nova linguagem, só uma forma nova de falar, nós não dizemos mais que é uma diferença de potencial aplicado. O que nós dizemos é que esse cara aqui aplica uma força, desculpe aí, falhou aqui na hora uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz é usada a letra grega epsilon. No trabalhinho que eu passei para vocês lá no experimento simulado, eu já trato sobre isso um pouquinho. Tá? Então nós não usamos mais a letra V. Estranho, né? Mas nós usamos epsilon para força eletromotriz, que tem a ver com a força, lá nos primórdios do estudo da eletricidade, a associação com a força para mover alguma coisa. Ok? Por isso, força eletromotriz. Bom, se esse cara aqui está produzindo, gerando energia elétrica, eu chamo de força eletromotriz, essa bateria agora ela vai receber, ela vai consumir essa energia elétrica e vai armazenar para ela. Então ela é chamada de um dispositivo de força contra-eletromotriz. E o livro de vocês usa como, usa como
Simbologia epsilon'. Vários autores adotam essa terminologia aqui, simbologia aqui também, ok? Então o que nós temos é esse circuito em série com um resistor. Para que serve esse resistor? Esse resistor serve para controlar a corrente no meu circuito, ok? Aí ele fala lá na letra A, indique em uma cópia da figura o sentido de corrente do circuito. Bom, o sentido da corrente desse circuito aqui, nós vamos ter que olhar, professor, se eu sei que sai do polo positivo, do maior potencial para o menor potencial. Só que eu estou na dúvida porque aqui é o maior potencial, aqui também é o maior potencial. Só que nesse sistema, esse cara aqui está funcionando como gerador. Então vai sair dele. Ele vai forçar a corrente elétrica, lembre, no sentido convencional, né? Corrente convencional. Ela vai fazer isso. A, B, C, D, A, B, C, D, A. Ok. Na letra B, ao passarem no interior do gerador, as cargas elétricas perdem ou ganham energia? Bom, se ele é um gerador, ele está dando energia para as cargas elétricas. Então, as cargas elétricas, ao passarem aqui, ó, elas vêm, entram aqui de novo, elas vão ganhar energia elétrica. Tá passando o carro do sonho aí, gente. Quem quer sonho? Bom, ruim pra caramba, né? Então, no interior do gerador, eles ganham energia elétrica. Na letra C, ele pergunta, e ao passar no interior da bateria? Ao passar no interior da bateria, essas cargas vão perder energia saindo do polo positivo e entrando no polo negativo aqui por dentro. Então, elas vão perder energia, ok? E essa energia vai fazer o quê? Já vamos discutir no próximo exercício aqui. No gerador, qual o tipo de energia que se transforma em energia elétrica? Então, nós temos aqui alguma coisa dá energia para esse gerador, algum dispositivo, algum mecanismo dá energia para esse gerador, e esse gerador transforma em energia elétrica. Quem que faz isso? Bom, olhando para esse exemplo que eu dei para vocês, nós já sabemos aqui, ó, no alternador, nós temos aqui a energia de movimento desse eixo. O que é energia de movimento? Energia mecânica. Então ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. O dínamo, mesma coisa, né? A rodinha aqui girando sobre no dínamo, faz o dínamo girar, então é energia mecânica. Essa energia mecânica lá dentro vai ser convertida em energia elétrica, ok? Então, o tipo de energia que se transforma em energia elétrica? A energia, vamos colocar aqui do ladinho, mecânica, é isso aí. Qual é a transformação de energia que ocorre na bateria? Bom, nós falamos aqui, né, a bateria pega essa energia elétrica, essa carga que está carregada de energia, chega aqui e consome. Só que esse consumir ela toma essa energia da carga e armazena na forma do quê? De energia química, que fica acumulada na bateria e você vai usar posteriormente quando você for dar a partida de novo no carro, quando você for ligar o carro com o motor desligado e assim por diante, tá? Então, aqui, qual a transformação de energia que ocorre na bateria? Elétrica vai virar energia química. Perfeito? Perfeito, né? Viram como é fácil? Física é fácil, gente. Eu sempre digo para vocês. Extremamente fácil. Vamos lá. Suponha que a força eletromotriz do gerador seja E igual a 15 volts. Vamos para a canetinha vermelha. Eu gosto de vermelho. Epsilon, então agora nós já estamos falando a linguagem do livro, força eletromotriz. Nós sabemos que o que é isso? É tensão. Que tensão é essa? É a tensão dentro da bateria, dentro do meu gerador, na verdade, né? Seja a força eletromotriz do gerador, que aquele gerador lá seja 15 volts, e a força contra a eletromotriz da bateria seja Epsilon igual a 12 volts. Então, nesse meu circuito aqui, ó, eu vou colocar Epsilon 15 volts e aqui 12 volts, tá? A professora não tem que colocar menos 12, depois a gente coloca isso no nosso circuito. Considerando uma carga de 1 coulomb passando pelo circuito, responda. Qual a quantidade de energia que esta carga recebe ao passar no gerador? Então a gente sabe que ao passar no gerador ela ganha energia. E agora eu queria lembrar com vocês uma coisa. Quando nós definimos lá no capítulo 19, potencial entre dois pontos VAB, né? Potencial VAB era o que? Trabalho sobre carga.
Agora, quem é esse trabalho? Quem é esse trabalho? É a energia que esse cara ganha ao passar pelo gerador é o mesmo trabalho realizado sobre ele, ok? Então o que nós temos aqui é que quando eu informo VAB igual a tanto, quando eu informo para você que ele tem lá uma tensão, ou melhor, uma força eletromotriz igual a 15 volts, eu também estou dizendo que isso aqui é 15 joules para cada coulomb, por coulomb, ok? Tem a ver aqui, ó, 15 joules por coulomb. Se isso é verdade, significa que a energia que um coulomb acumula ao passar pelo gerador, ganha ao passar pelo gerador, é de 15 joules. Mesmo raciocínio na letra B. Qual a quantidade de energia que essa carga perde ao passar pela bateria? Mesmo raciocínio. Então eu tenho lá que o meu epsilon' igual a 12 volts, né? Ia colocar 15 aqui, vai ser o quê? 12 joules por coulomb. 12 joules por coulomb significa que a energia de um coulomb perdida vai ser igual a 12 joules. Opa, peraí, ele ganhou 15, perdeu 12. E onde foi o resto? O resto dessa energia foi gasta aqui, ó, nesse resistor R. Ok? Lembram que nós já vimos, né? A energia elétrica no resistor é transformada em energia térmica, efeito Joule. Então aqui nós temos na letra C a quantidade de energia que essa carga perde ao passar pela resistência. Bom, aí eu só tenho que fazer que a energia total, vamos assim dizer, vamos colocar um E' aqui, né? Vai ser o quê? A energia E' mais a energia da resistência. Então, a energia da resistência vai ser igual a 15 menos 12, que é igual a 3 joules. Princípio de conservação de energia, né? Um dos princípios fundamentais da física. Muito importante isso. Ok? Vamos para frente. 5. Sabe-se que a intensidade de corrente do circuito é I igual a 5 amperes. I igual a 5 amperes. Então ele já definiu lá 5 amperes e ele pergunta para você qual é a potência que o gerador fornece às cargas. Então ele quer saber na letra A potência do gerador. Potência do gerador vai ser o quê? A corrente que passa pelo gerador vezes a força eletromotriz, que é o DDP do gerador. Mesma linguagem, não? Só muda a linguagem, o raciocínio é o mesmo, né? A corrente no gerador é a mesma, olhando para aquele nosso circuito, é a mesma corrente que circula em todo mundo aqui, ó, para todo mundo em série. Então, se a corrente é a mesma, significa que ela é 5 amperes, vezes epsilon. O nosso gerador é 15 volts. Aqui eu vou ter 75 watts. B, a potência que a bateria retira da corrente, desculpa. Então nós vamos ter lá a potência da bateria, vai ser o que? A corrente da bateria vezes a força contra a eletromotriz da bateria. A corrente da bateria é a mesma, 5, né? Vezes 12. E isso aqui vai me dar 60 watts. Na letra C, aqui eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, mas enfim, o que eu tenho aqui é pelo mesmo princípio que nós vimos acima, conservação da energia, lembrando que a relação entre a energia e a potência é que potência é energia sobre tempo, o tempo, o ΔT é o mesmo, então se eu conservei energia, eu conservei a potência também. Então a potência dissipada pelo resistor vai ser o quê? 75 menos 60, 15 watts. Ok? Fácil, né? Aqui é só para vocês treinarem, para a gente relembrar algumas coisinhas, e aqui eu vou mostrar uma diferençazinha em relação ao que o livro interpreta para vocês, tá? Aí ele mostra aqui, ó, usando as convenções para representar os diversos elementos que constituem um circuito elétrico, faça um diagrama que corresponda ao circuito desenhado na figura desse exercício. Nós temos aqui, ó, um conjunto de baterias. Opa! Essa é uma pergunta muito importante que tem a ver com esse desenho aqui, ó. Tá? Que alguns de vocês devem ter falado, mas professor, bateria eu não represento só assim? Por que aqui eu representei várias vezes a bateria? Porque aqui eu estou falando em um conjunto de baterias, ok? Aqui eu estou falando em uma só.
Claro que muitas vezes vocês vão ver essa simbologia aqui, deixa eu terminar ela, né, para ninguém me criticar, essa simbologia aqui resumindo um conjunto de baterias. Tá? Resumindo, você vai ter... Agora, não significa que você não tenha, tá ali, tá? Mas quando você ver isso aqui, você sabe, é um banco de baterias, que a gente chama, é um conjunto de baterias. Então aqui eu tenho esse conjunto de baterias composto por quantas baterias? 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu vou fazer é só tirar isso aqui para não me atrapalhar, que está me atrapalhando. Eu tenho lá, desse lado, o polo positivo, desse o negativo. Então eu vou começar fazendo assim, ó. Positivo, negativo 1, positivo, negativo 2, positivo, negativo 3, positivo, negativo 4, positivo, negativo 5. Então aqui eu acabo de colocar o meu banco de baterias ou conjunto de baterias. Vocês podem ouvir as duas terminologias, tá? Aqui, ó, nós vamos colocar uma lâmpada, vou subir aqui um pouco, vou colocar uma lâmpada. E aqui eu vou mostrar para vocês primeira divergência em relação ao livro. Eu posso representar uma lâmpada tanto por uma circunferência com um X, pode aparecer isso para você, quanto o que o livro usa, onde ele coloca, eu posso, uma resistência simplesmente. Essa resistência pode ser representada com um retângulo, ou eu não gosto de representar assim, porque fica horrível, meu desenho não fica dos mais bonitos, essa simbologia aqui de uma espiral. Tá? Em seguida, saiu da lâmpada, eu venho para o motor. O motor, sim, eu coloco aqui com a letra M, né? Uma circunferência com a letra M. Em seguida, eu passo pela bateria. Positivo, negativo, obedecendo, ó, positivo, negativo. Passou pela bateria. Aqui tem mais uma diferença entre o que o livro trata, tá? O livro de vocês, ele representa isso aqui, ó, que é um reostato, esse dispositivo é um reostato, como sendo essa espiralzinha aqui, né? E aí indicando aqui ao lado a posição do contato. Então, lembra disso, isso aqui é um resistor variável, né? Essa simbologia é um resistor variável. Eu gosto de usar uma outra simbologia que é mais técnica, que é o quê? Representar o meu resistor, poderia representar assim também, não quero, por uma seta para indicar que é variável, ok? Depois disso, passa pelo amperímetro, do amperímetro vem, chega aqui, ó, eu tenho, opa, deixa eu só melhorar isso aqui. Chega aqui, ó, eu tenho uma chavezinha de contato, isso aqui é um interruptor. Esse interruptor eu posso representar, no caso ele está fechado, eu represento ele assim, ok? Ah, professor, tá faltando alguma coisa aí? Tá sim, estão faltando os instrumentos de medida. Quais nós temos? Aqui, um só, né? Aqui o amperímetro nós já colocamos, o amperímetro. Sobre essa lâmpada L, nós podemos colocar aqui um voltímetro. Daí, é assim a nossa simbologia, ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido legal. Vou interromper esse vídeo e daí nós voltamos num vídeo com as exercícios de fixação da próxima sessão, para não ficar muito longo isso aqui. Ok, até.